Baruch Shem Kevot Maluto Leolam Vaed. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Shabbat Shalom Alekulam, Shabbat Shalom para todos, para todo o povo em Teshuvah, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, você está no canal Teshuvah Total. Meu nome é Raimson Correa, sou um dos professores aqui nesse maravilhoso canal e que tem a honra de compartilhar com você estudos como hoje, dia de Shabbat, das porções semanais, de uma das 54 porções da Palavra do Eterno, da Torá, e que o Eterno nos concede a oportunidade de estudarmos hoje, nesse maravilhoso dia. O Eterno escreveu: Zachor Etion HaShabbat Lekadesho. Lembra-te do dia de Shabbat para santificá-lo. Maravilha! E é o que estamos fazendo nesse momento. Maravilha! Seja muito bem-vindo, você que, quem sabe, está aqui pela primeira vez, certo? Seja muito bem-vindo, meu irmão, certo? Seja muito bem acolhido. Temos aqui um chat, para fazer uns comentários, certo? Claro, a gente faz os comentários e sem perder a atenção no que está sendo apresentado no estudo, usando sempre com moderação. Você que está conosco há bastante tempo, Shabbat Shalom. Que bom estarmos juntos durante todo esse tempo, né? Maravilha, maravilha. E é isso, meus queridos. Eu espero que realmente você tenha tido uma excelente semana e chegamos até aqui nesse maravilhoso dia de Shabbat, que é a primeira das datas santas em lembrança da partida do Egito. É um encontro semanal com o Eterno que nós temos sempre no 7º dia da semana, no último dia. E o Eterno, o próprio Criador, ele é quem deu o exemplo a respeito de lembrar e guardar do dia de Shabbat. Ele nos ensina aquilo que ele mesmo dá como exemplo. Então, se o Criador do universo guardou Shabbat, muito mais a sua criação, né? Então, observando sempre as instruções do Eterno e buscando praticar conforme o seu coração, conforme o coração do Eterno nos ensina até aqui e continuará a nos ensinar, né? Ok, desde já quero agradecer a sua participação conosco, tá? Sua paciência. Quero agradecer a todos pelas orações, pelas tefilot, tanto pelos professores aqui no canal, quanto por todos os irmãos que estudam juntamente conosco, que guardam o Shabbat juntamente conosco, que nos dão essa honra, tá bom? Toda rabá, muito obrigado, tá certo? E você está convidado, a partir de então, a acompanhar esse maravilhoso estudo conosco, tá certo? Está sendo já uma honra estudar com você a porção que o Eterno separou para nós nesse maravilhoso dia, que é a porção de número 6. Mas antes de nós falarmos a respeito da porção em si, quero aqui lembrar-vos das orações, das tefilot, que sempre façamos, tá? É um pedido meu, sempre façamos tefilot, orações ao Eterno a favor do povo de Israel e do povo palestino que busca shalom, que busca paz, tá? Aqueles que não buscam a paz, infelizmente nós já sabemos qual será o caminho, qual será o resultado dessas pessoas, tá? E aqueles que buscam shalom terão shalom. Então eu peço que continuemos em tefilá, em orações, tá? Tanto pelo povo de Israel
quanto pelo povo palestino que busca a paz com as nações. Tá bom? Ok, então vamos à porção deste maravilhoso Shabat, que o Eterno nos concede essa oportunidade. Aqui um cafezinho para ficar mais esperto, né? E é café sem açúcar, inclusive, né? Tem alguém com esse perfil aqui, né? Café sem açúcar. Shabbat Shalom. Vamos estudar neste maravilhoso Shabbat, Imit Hashem, se o Eterno assim nos permitir, a porção de número 6, que é a Parashat, porção Toldot. Toldot, que quer dizer genealogia ou gerações, tá? Lembre-se que, ou caso você não saiba, fique sabendo agora, as porções semanais da Torá, obviamente, elas são marcadas pela primeira palavra, pela primeira expressão que vem nos primeiros textos, certo? Então, não necessariamente a primeira, mas a primeira sendo inédita em relação aos textos anteriores, tá? Como a gente vai ver logo mais. Então, é assim que é dividida a porção, tá? 54 porções. E aí termina-se um ciclo de estudo da Torá. Vindo Simchat Torá, alegria da Torá. Tá bom? Ok, aqui temos a referência, certo? De onde se encontra os textos que nós estaremos estudando, bem como a Haftarah. Tá bom? Bem, vamos iniciar? Então, antes de nós iniciarmos o nosso estudo também, só para contextualizar você, nós vamos estudar, Imit Hashem, se o Eterno permitir, a sequência a partir do que nós estudamos no Shabbat anterior com o nosso querido Moré, Marcos Aurélio. Tá? Um grande abraço, Shabbat Shalom, querido Marcos Aurélio, a você e toda a sua família, sua querida esposa, né? A todos que estão com você aí, tá bom? Toda a sua família. E com o nosso querido Moré, nosso querido professor Marcos Aurélio, nós estudamos a porção, a vida de Sara, né? Hayei Sara, e viveu Sara. E nela vimos a trajetória de Abraham e Sara, Abraão e Sara. E bem como a morte dela, certo? E Abraham buscando providenciar o sepultamento dela. Entendeu? Depois disso, a gente vai ter agora, nessa porção, que agora com Yitzhak, filho de Abraham, Yitzhak, o filho da promessa, certo? Agora, dando sequência à genealogia de Abraham, as coisas que vão suceder e as lições que nós vamos tirar a partir disso. Tá bom? Maravilha. Então, vamos ao primeiro texto dessa porção, dessa maravilhosa porção, que diz assim: Vele Toldot, e estas são as gerações ou a genealogia de Yitzhak, Ben Avraham, é o costume, né, de arrastar sempre esse re aqui não é re, ele é mais suave, re, tá? Ben Avraham, filho de Avraham. Abraham holit et Yitzhak. Então, Abraham gerou Yitzhak. Estas são as gerações, a genealogia de Yitzhak, Isaac, filho de Abraham. Abraham gerou Yitzhak. Aqui, o Eterno deixa registrado na sua Torá, na sua instrução, que parece interessante, parece redundante o fato de o texto dizer a mesma coisa duas vezes, porque veja bem, na lógica humana, puramente humana, ora, se diz o texto que Yitzhak,
aqui, ó, Yitzhak ben Abraham, ele é filho de Abraham. Obviamente, Abraham é pai dele. Abraham é quem gerou ele, entendeu? Mas aí o Eterno faz questão de confirmar isso, de deixar isso mais firme, né? E não conformado em dizer que Isaac é filho de Abraham, ele reafirma isso dizendo que Abraham gerou Isaac. Então, olha só, dizer que ele é Holit, né, que ele gerou, significa que Isaac, ele é semente, ele é do sêmen de Abraham. Tá? Abraham. O Eterno, ao fazer isso, deixa muito bem claro que aquilo que parecia impossível ao ser humano, como assim, irmão Raims? Abraham e Sara gerarem um filho pela idade avançada que já tinham, mas para o Eterno nada é impossível. Obviamente, lembre-se, isso estava nos planos do Eterno. Isso estava nos planos do Eterno. O Eterno escolhe Abraham e a partir dele ele vai trazer uma nação com as características de seu ancestral Abraão. Entendeu? É incrível isso. Aí nasce o povo de Israel a partir disso. O caráter do povo de Israel vem a partir de Abraão. E não somente do povo de Israel, mas de todo aquele que confia, que deposita a sua emuná, a sua confiança no Eterno. Porque é isso que marca a vida, a história de Abraão. A sua confiança, a sua emuná, a sua fé no Eterno e somente nele. Lembre-se que Abraão viveu no período em que ter vários deuses, né, o politeísmo era muito comum na Terra, no planeta em si. Mas uma pessoa ter apenas um Elohim, isso era muito novidade nos dias de Abraão. Tá? Olha só, uma pessoa ter apenas um Elohim, até porque só existe um, né? De fato, o Eterno, Hashem. Uma pessoa ter um Elohim naquela época era muito novidade e muito diferente de tudo. Tá? Então essa também vai ser uma marca na vida de Abraão e que vai ser repassada para a sua descendência. E aí preste bem atenção, porque existem textos na carta aos Hebreus, portanto nos escritos nazarenos, que falam inclusive disso. Tá? A descendência de Abraão não é necessariamente, e aí nesse aspecto que o Eterno está falando, não é somente no aspecto carnal, físico, matéria, tá? A descendência de Abraão está justamente nesse aspecto de confiança no Eterno, assim como ele confiou e que se tornou marca em sua vida. É muito importante ter isso em mente, muito bem firme, estável, porque a partir disso nós vamos entender muito do que o Eterno vai falar na sua Torá. Mais adiante, tá? Por exemplo, Ismael, ele é o primogênito de Abraão. Contudo, isto é, apesar de ser o primogênito, não era o filho da promessa. Não era em Ismael que o Eterno queria fazer cumprir aquilo que o Eterno havia prometido a Abraão. Entendeu? Não era em Ismael. Contudo, o Eterno abençoou Ismael. A gente vê isso registrado na Torá, certo? Promessas para Ismael, para sua descendência, bênçãos para ele, e assim foi, né? Contudo, é para Yitzhak. Estava em Yitzhak a promessa do Eterno de herdar a terra
que o Eterno ficou de mostrar para Abraão, e mostrou, né? A terra que futuramente se tornou Eretz Israel, a terra de Israel. Tá bom? Então o Eterno, mais uma vez, ele reafirma aqui que Yitzhak, ele foi gerado por Abraão. Ele foi gerado, e isso traz à tona o milagre do Eterno. O milagre do Eterno para que uma criança fosse gerada no ventre de Sara, e foi, de fato, né, Yitzhak. Só para lembrar aqui, né, é Yitzhak, a mão que traz o riso, certo? Esse tzadik, o het e o kuf, quer dizer riso, né? E a letra yud quer dizer mão. Então, a mão que traz o riso. De fato, a mão do Eterno trouxe o riso, isto é, a alegria, para a vida de Abraão e de Sara. Maravilha. Então, verso 20, diz assim. Diz assim. Essa animação aqui. Vaihi Yitzhak, e aconteceu assim. Só para completar aqui o texto. Pronto, agora sim. Vaihi Yitzhak ben Arbaim Shana bekarto et Rivika bat Betuel Hayramin mipadan Aram Achot Lavan Aharami lo leisha. E aconteceu assim, Isaac, com 40 anos de idade, foi quando tomou Rivka, a filha de Betuel, o Aramid, de Padan Aram, e irmã de Lavan, o Arami, para ser sua mulher. Então aqui um dado muito importante, Yitzhak tinha 40 anos, certo? Quando ele se casou com Rivka, com Rebeca. Então muito interessante, porque 40 é justamente o valor numérico da letra men. Deixa eu ver se eu acho por aqui alguma. Aqui, por exemplo. Eu vou tentar desenhar aqui, Vou usar aqui a caneta. A letra men. Aqui. Men. Que é exatamente essa letra aqui, Essa aqui, Como, por exemplo, nessa palavra Arami. Eu marquei em amarelo aqui, A letra men. Tá aqui. Em vermelho também, tá? Então, a letra mem, ela tem como valor numérico, aqui, o 40. Vou colocar aqui. Tentar fazer aqui o 40 com o mouse. Desafio, né? Olha aí. Esse zero parece uma pedra aqui, mas tudo bem. Vamos lá. A letra mem, 40. Valor numérico 40, certo? E a letra men, ela simboliza, porque com ela, inclusive, é escrito a palavra maim, né? Água. Então, olha só, com 40 anos foi que Isaac, ele se casou com Rivka. Lembrando que Rivka, ela foi trazida por Eliezer, assim nós entendemos, porque Abraão enviou o seu servo de confiança, e o que tinha mais tempo com ele era Eliezer. Então, Eliezer teve, a gente viu isso no Shabat anterior, na porção anterior, certo? Com o nosso querido Moré Marcos Aurélio. Eliezer foi quem trouxe Rivka para Yitzhak, tá? Só para contextualizar você, foi ele quem trouxe. A partir do que ele se empenhou
em verificar qual seria a esposa para o seu senhor, para Yitzhak. Ele verificou direitinho, preparou um plano, verificou, e aí tem um detalhe muito importante, olha só, como a gente aprendeu com o nosso querido Moré no Shabat passado. Ele verificou a generosidade de Rivka ao conceder água, tanto para ele, para Eliezer, quanto para os seus 10 camelos. E a gente sabe que cada camelo realmente ele bebe uma quantidade considerável de água para poder percorrer longas distâncias, conforme a gente aprendeu no Shabat passado, Moré Marcos Aurélio. Então, imagina só ela saciar a sede de 10 camelos e mais de Eliezer. O trabalho que ele ia ter, né, de tirar a água do poço. Né? E a gente sabe que, olha só, tirar água do poço, na maioria das vezes, significa... você tem a corda, e essa corda é amarrada geralmente num balde ou algo assim, num recipiente que possa ser colocado até o fundo do poço, onde está o volume d'água, e trazer água à superfície, né? E ao fazer isso, meu amigo, bem, alguns poços, por exemplo, tem roldana, né? Que quando a corda vem, dá aquela voltinha assim em cima, que é uma peça, né? Que tem tipo uma argola assim, como é que chama? O nome é rodana mesmo, né? Não tem nem como... É uma rodinha, né? Chama-se rodana. E aí, passando por ela, você consegue distribuir a força conforme você vai puxando esse balde cheio, né? Tá certo? Quem estuda aí no primeiro ano física, se bem que nos últimos anos quase não se aborda, né, sobre esse assunto, mas é importante falar sobre rodanas no estudo da física, porque elas contribuem muito, como por exemplo nesse caso aqui no poço com Rivka, né? Claro, eu não sei se realmente tinha uma rodana, mas muito provavelmente devia ter, tá? Por quê? Para facilitar na hora de trazer água para a superfície, entende? E mesmo com a rodana, causa um certo desgaste nos braços e na costa, né? Aquela dor na costa, a costa começa a cansar você ali puxando aquela corda com o balde cheio d'água, imagina. Então, lembrando aqui, tamanha foi a generosidade de Rivka, e Eliezer observou essa generosidade, essa bondade com alguém que ela nem conhecia, né? Olha que incrível. E Eliezer, ao observar essa generosidade que muito se assemelhava à generosidade do seu senhor Abraham, ele chegou à conclusão de que realmente era ela. Depois ele confirmou que ela era da casa de Betuel, e aí pronto, né? Nós já conhecemos a história, conforme o professor Marcos Aurélio nos apresentou no último Shabat, entendeu? Então, olha só que incrível. Então, Rivka não é qualquer pessoa que está ali com Yitzhak. Não é assim, tá passando ali uma moça, Eliezer achou ela bonita, né? Uma pessoa de boa aparência, e vai ser essa aqui para o meu senhor. Não é só isso, não estou dizendo que ela não era bonita, né? Mas assim, não era só isso. Ele tinha esse fator de procurar ver qual era o perfil que se encaixava melhor para Yitzhak. E aí, Rivka, maravilha. E de fato, era Rivka, tá bom? Então, quando, voltando aqui, Yitzhak casa com ela com 40 anos de idade, não é à toa que o Eterno coloca esse valor, certo, no texto, porque a partir disso, a gente consegue fazer a seguinte análise, certo? Olha só, a letra men, que significa água, tem como valor numérico 40, conforme a gente já falou ainda há pouco, certo? Então, como assim água? Bem, imagina as águas tranquilas como a superfície da água em um lago, que é tranquila, que é suave. Assim era o comportamento, assim era Yitzhak. A gente vai ver
posteriormente, né, ele buscando cavar poços e algumas pessoas tentando atrapalhá-lo em relação a isso. Yitzhak, que cresceu com seu pai Abraham, viveu também como estrangeiro na terra de Canaã. Viveu como estrangeiro, sempre buscando a paz. E essa é uma das principais marcas do povo do Eterno. Buscar viver em paz. Tranquilo, suave, como a superfície da água. Tá? Então, repetindo, não é à toa que esses 40 anos, com esse valor que representa a letra Men, água, foi colocado aqui no texto, tá bom? No verso 21, no verso seguinte diz assim: Vaietar Yitzhak l'Adonai, e implorou Yitzhak a Adonai, Lenoach isto que akra Riv vayeter lo Adonai vatahar Rivka isto. E implorou Yitzhak a Adonai em favor de sua mulher, pois ela não tinha filhos. Interessante, né? Mais uma característica que Sara, esposa de Abraham, tinha, e agora Rivka também tinha. Ela não tinha filhos, certo? Adonai ouviu-lhe a oração e Rivka engravidou, ela concebeu. Maravilha, olha que incrível. Aqui uma ilustração, certo? Ela engravidou e depois que Yitzhak, ele pede ao Eterno, ele faz uma oração ao Eterno, e o Eterno atende a sua voz. Portanto, o coração de Yitzhak era um coração voltado para o Eterno, que confiava nele, certo? É claro que no momento certo foi que o nascimento dos dois filhos que virão agora de Yitzhak aconteceu, tá? Bem como o fato de Rivka conceber foi no momento certo, tá? No verso seguinte diz assim, verso 22: Vai terotsatsu Rabanim Bekirba Vatomer Imkem Lama ze Anochi Vataler Lidrosh et Adonai. E oprimiam-se e esmagavam-se. É interessante, eu estava verificando o texto, gente. Essa expressão aqui, que inclusive está flexionada, vai terotsatsu, não é lutavam. A rigor da palavra, tudo bem, deixa eu confirmar aqui. Na tradução aqui para o nosso idioma, o português, 25, 22, né? Na maioria das traduções está lutavam. Lutavam, os filhos lutavam no ventre dela. Tudo bem você ler a palavra em português e lutavam, apesar de não estar aqui a palavra lutar. Só que o cuidado, gente, olha só, isso pode gerar um grande problema, tá? Permita-me fazer um breve comentário aqui, só abrindo aqui um parênteses. A questão da interpretação do texto, tá? Nós temos aqui a palavra, eu preferi colocar a tradução mesmo da expressão que caracteriza essa palavra em hebraico que está flexionada, que quer dizer oprimir, esmagar, certo? Conforme a conjugação aqui e as flexões, fica e oprimiam-se, esmagavam-se os filhos dentro dela, que portanto haviam sido gerados. Então olha só, são duas crianças aqui, aproveitando a ilustração, são duas crianças que
estão no ventre de sua mãe, Rivka, e que a priori, gente, não tem aqui a consciência alguma a respeito de cultura, de preferências, disso, daquilo, de rancor, disso. Não existe nessas duas crianças. Vamos já ver quem são, né? Eu sei que você sabe, mas segura aí, né? Mantém, mantém aí. Então não existe nenhum rancor, nenhuma desavença aqui dentro. Não é isso, gente. É porque o texto diz: oprimiam-se, esmagavam-se, porque o espaço é pequeno aqui dentro do ventre da mãe, entende? Só para você ter uma ideia, quando uma criança só, tá? Tudo bem, aqui tem duas, mas eu vou dar o exemplo de uma. Quando uma criança ela é gerada no ventre de sua mãe, os órgãos internos da mãe, por exemplo, eles começam a se rearranjar levemente um pouco mais para cima, para dar espaço para a criança que está sendo gerada aqui no seu ventre. Estou falando uma criança, tá? Uma. Quem dirá quando tem duas? Aí que o espaço fica menor ainda, entendeu? Então dizer que eles lutavam, opa, cuidado, vamos entender. Pode colocar a palavra lutavam, apesar de não estar aqui em hebraico a palavra lutar. Pode colocar? Pode, desde que você entenda que lutar no sentido de... É porque cada movimento, por mais mínimo que fosse de das duas crianças, por mais mínimo que fosse, já cutucava o outro. Uma cotovelada aqui, né? Outra cotovelada, um chute ali, outra mão ali, entende? Mas o espaço é muito pequeno, é isso que eu quero que você entenda. Dando a impressão de que quando eles se movem, e isso só as mulheres é quem podem falar, as mulheres no caso que são mães, podem falar com propriedade o que é aquele certo incômodo que tem quando a criança se mexe, se move no seu ventre, né? Às vezes a criança dá uma cotovelada assim. A minha mãe que me fala, né, que às vezes assim parecia que eu dava de cotovelo na costela na costela dela, né? Interessante. Olha que era só um, né? Era só eu. Então imagina com duas crianças. Certo? Então dando a impressão para a mãe realmente que os filhos lutavam. Eles estão lutando aqui no meu ventre, né? E isso, olha só, a palavra lutar, pode colocar? A meu ver, pode. Desde que você não pense que a palavra lutar, dizer que eles lutavam no ventre dela, significa que eles já eram rivais desde o ventre de sua mãe, porque um brigava, aí um acertava o olho do outro, aí, sabe, como se houvesse uma luta de boxe aqui dentro do ventre de Rivka. Imagina, né? E aí, algumas pessoas, inclusive, podem até, eu espero que não, tá, gente? Mas quem sabe podem até usar a palavra lutar para dizer que não, olha, não adianta, não adianta, porque são povos que brigam desde o ventre de sua mãe. São povos que lutam desde o ventre de sua mãe. Então, cuidado com o contexto, tá? Porque a palavra lutar está dentro dessa questão aqui de ter pouco espaço no ventre da mãe. Eu digo pouco espaço, mas na verdade é o espaço suficiente para eles se desenvolverem e se mover ali com muita sutileza, com pouco espaço, tá? Então é isso, gente. Cuidado com as palavras nos textos para não fazer você pensar coisas além do que o texto está falando. E pior, tentar justificar algumas atitudes do que hoje é o povo descendente das crianças em relação à ideia de luta, entendeu? A rigor no texto é isso, tá? Eles oprimiam-se, esmagavam-se. Esmagar é uma palavra muito forte, mas é a tradução, né, da expressão que nós temos aqui, tá? Certo, então oprimiam-se e esmagavam-se os filhos dela, pois ela disse, olha o que Rivka dizia: se isso continuar dessa forma, aquele incômodo, né, as crianças se mexendo no ventre dela, aquela situação, se isso continuar dessa forma, por que continuar a viver? Ou seja, em outras palavras, não faz sentido eu continuar viva se eu estou tendo todo esse incômodo aqui,
eu estou quase morrendo aqui. E aí é interessante, nessa hora a gente lembra quando o Eterno deu a instrução, isso na época do Mishkan, né, do tabernáculo, que toda mulher que após ter o seu filho, ela deveria oferecer sacrifício ao Eterno, pedindo perdão. Mas o Eterno não diz por que perdão, por ter feito alguma coisa, o que foi. Então é muito provável que no período da gestação, como é esse caso aqui, gente, a mulher chegar a dizer isso, né? Por que continuar a viver? Portanto, uma expressão que denota algo contrário a continuar a viver, a vida, né? Mas a gente entende perfeitamente, porque imagina só, gente, por favor, homens, né? Vamos imaginar só o incômodo que é uma mulher ter no seu ventre. Gente, eu falo incômodo, por favor, não vai me entender mal, né? Eu estou falando desse momento específico que a criança começa a se mexer e que realmente a mãe, ela para e segura um pouquinho, se tiver em pé, segura na parede assim. Eu estou falando aqui porque eu lembro que a minha esposa, a Silene, passou por esses momentos, né? E eu vi aqui ela... É difícil até explicar, né? Repito, só quem é mãe que pode falar isso com bastante propriedade, porque sabe o que sentiu, né? Claro, depois que passa aquele momento, né? Aí consegue respirar. Se eu não me engano, até a respiração fica, né? A pessoa fica meio sem respirar ali. Claro, cada mulher reage de uma forma, né? Mas é uma situação incômoda. Passado isso, claro, né? Aquele momento de tensão, prevalece o amor à criança, certo? E todo o cuidado, o carinho. Mas que é um momento difícil quando a criança se mexe assim demais, é só quem é, né? Então, aqui no chat, certamente não, com toda certeza temos aqui mães que passaram por isso na sua gestação, sabem muito bem o que é. Principalmente as mães, não sei se tem alguma mãe aqui no chat que tem gêmeos. Mães que têm gêmeos, aí que se assemelha muito mais à questão aqui de Rivka, né? De Rivka, Rebeca. Entende? E aí, devido a o ventre dela estar dessa forma, né? Com as crianças ali se movendo ali, e ela nessa situação de sentir um incômodo muito grande, né? Imagina só. No verso 23 diz assim: Vaiomer Adonai lá, e disse o Eterno para ela, né? Foi o que ele disse, foi o que ele respondeu. Shnei Goim, olha só, duas nações, ou aqui na tradução, existem duas nações. Bevitner Ushnei Lemim Mimeanr Iparedu Ulom Milom Yemat Verav Yarvot Tsair. Existem duas nações em seu ventre. Duas nações, quer dizer, a partir dessas duas crianças teria posteriormente duas nações. Desde o nascimento, o Eterno falando para ela, desde o nascimento, eles serão dois povos rivais. Um deles será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Então, agora, uma coisa é as crianças se moverem, certo? E por ter pouco espaço, isso incomodar ela. O Eterno utiliza esses momentos incômodos que ela tinha devido ao movimento das crianças no seu ventre, para fazer justamente menção a essas duas nações que, assim como eles se moviam ali como se estivessem lutando entre si, o Eterno já sinaliza que seriam povos rivais. Olha só. E aí vem o verso 24.
Vaimelu Yamer Laledet Verhine Tomin Bevitna. Quando o tempo do parto chegou, havia gêmeos em seu ventre. Aqui, Rivka, né, quando consultou ao Eterno, uma representação, né, o Eterno falando com ela essas palavras. Então, por que o texto vai dizer que depois que o Eterno fala isso, né, o Eterno vai dizer que chegado o tempo do parto, havia gêmeos no seu ventre? Porque ela não imaginava que havia duas crianças ali no seu ventre. É claro, né? Na época não tinha o aparelho ultrassom, né? Ultrassom, interessante. O ultrassom, uma máquina que envia sinais sonoros numa frequência que está além da nossa capacidade auditiva e que, conforme a resposta desse sinal sonoro captado pelo receptor do aparelho, ele consegue identificar e transformar esses sinais em imagem no monitor desse aparelho, que a gente conhece como o ultrassom, né, ou ultrassonografia. E a partir daí dá para ver se tem uma criança, duas ou mais, né, e até também outros tipos de situação para analisar alguns órgãos da pessoa quando é feito o ultrassom. Então, interessante, não havia, gente, obviamente, né, não havia ultrassom na época. Então, somente quando, por ocasião do nascimento das crianças, foi que souberam, foi tornado conhecido ali que eram duas crianças. Imagina a situação, né? Até que, verso 25, diz assim o texto: Vayetse Harishon, e saiu o primeiro, né? O primeiro a sair, olha só. Vayetse Harishon Admoni. O primeiro a sair era vermelho. Klo Kiaderet Sear Vaikru Shmo Esav, e todo recoberto de pelos, como um casaco. Olha só, assim foi, né? O primeiro que saiu. Por isso, ele foi chamado Esav. Aqui, ó, Esav. E aí tem uma nota aqui, né? Esav, completamente formado, isto é, já tendo pelos. Essa questão dos pelos, né? Interessante. O nascimento, né, de pelos no corpo do homem dava, como é o caso aqui da ilustração, né? A barba aqui também do que representa o Yitzhak, representava a maioridade ou maturidade também, né? Então, como ele Esav já nasceu todo recoberto de pelos, né? Então, por isso ele se chamou Esav, né? Esav, completamente formado. Maravilha. Então, aqui a gente percebe que o nome da criança tem tudo a ver com o que acontece no dia de seu nascimento. Tá? A criança nasceu. O que foi que marcou no dia? No caso aqui, foi o fato dele ter nascido todo recoberto de pelos, né? Todo peludo. Então, ele recebe um nome que caracteriza isso, Esav. Por favor, né? Quando eu digo, quando eu comento aqui a respeito do texto, dizendo que Esav nasceu recoberto de pelos, por favor, não vai pensar que ele nasceu como não é uma quantidade de pelo e nem muito menos a característica física de por exemplo, de um gatinho, né, que nasce, que naturalmente ele tem pelos, aí vai achar que não, nada disso. Mas era um pelo realmente fininho, né, que sinalizava já que aquela criança, Esav, seria um adulto bastante peludo,
né? Olha só, é uma característica de Esav, tá? Então, no mundo antigo, particularmente aqui com o povo hebreu, a gente vai perceber que esse é um costume que é de muito tempo, tá? No nascimento da criança, aquilo que marca, ou melhor, seja no nascimento, seja na semana do nascimento, alguma coisa que aconteceu marcante naquela semana, geralmente é atribuído o nome à criança, né? Eu acredito que hoje, talvez nem tanto, né? Mas naquela época isso era muito forte. E a gente não, por exemplo, em outros povos também, por exemplo, no Egito, quando a princesa, filha do faraó da época, percebe um cesto no Nilo e diz para suas servas verificar aquele cesto, trazer. E quando elas veem que tem uma criança lá dentro, nós já estudamos essa porção, quando ela vê que tem uma criança lá dentro, então ela dá a ele um nome egípcio, Moshe, porque foi tirado das águas, Moshe. Então aquilo marcou, ele foi tirado das águas, então ele vai se chamar tirado das águas, Moshe, entendeu? E assim acontece. O próprio nome de Yitzhak, aqui, né, o personagem simbolizando ele. O Eterno trouxe riso, trouxe alegria para a vida de Abraham e Sara com o nascimento de Yitzhak. Por isso ele passou a ser chamado de Yitzhak, recebeu esse nome. Porque Yitzhak significa a mão que traz o riso. Olha que interessante, né? E assim como outros nomes, né, também na Bíblia, a gente não vai citar todos, é claro, né, existem muitos, da mesma forma. E aqui vem o verso 26. Olha só. Só um detalhe, deixa eu voltar aqui rapidinho, tá? Ó. Já é passando batido aqui, ó. Quando diz aqui, ó, Vayetse Harishon Admoni, e saiu o primeiro, né, que é vermelho. Interessante, aqui, ó, Admoni, vem de a letra Aleph, a letra Dalet, a letra Men, essas três letras primeiras aqui, ó, Aleph, Dalet, Men. É daqui que vai sair a palavra Edom. Por isso, os futuros descendentes de Esav, eles vão ser chamados, no caso, o povo de Edom. Edom, o povo vermelho, né, que traz as características de seu ancestral Esav, né? Edom, certo? Aí você conhece aqui no nosso idioma, no português, a expressão, os edomitas. Vem daí. São os descendentes de Esav. Edom. Porque quando ele nasceu, ele era vermelho. Então, esse tom de vermelho, né, penso eu, aqui a irmã Lena Pós, né, que sabe mais de tons de cor, né, eu não sou tão bom nisso, as tonalidades, que esse vermelho, na verdade, é algo que se aproxima do que hoje nós chamamos de ruivo, né? É uma tonalidade de vermelho que nós conhecemos como ruivo, tá? Então, Edom, o povo de Edom, os edomitas, são descendentes de Esav. É o povo de Esav, entendeu? São as futuras nações a partir de Esav. Agora sim, não podia esquecer, né? Verso 26. Eu espero que você esteja me entendendo, tá, meu irmão? Eu estou indo com bastante calma, meat, pouco a pouco, tá bom? Então vamos lá. Ve'ahareichem yatsa achiv veyado orezet ba'akev Esav Vaikra
Shmo Yaakov Vaitzchak ben Shishim Shana Beledet Otam. Então seu irmão surgiu depois de Esav, depois de Esaú. Aí vem o seu irmão, né? Geme com ele. Olha detalhe, ó. Veiador e sua mão, ou e a mão dele, Orzet Baakev, com a mão agarrada ao calcanhar de Esav. Baakev Esav, com a mão agarrada ao calcanhar de Esav. Por isso que o que acabou de ser dito, pelo fato dessa criança, depois de Esav, nascer com a mão agarrada ao calcanhar de Esav, por isso, esse segundo filho, ele foi chamado Yaakov, que você conhece como Jacó. Jacó. Deixa eu colocar aqui. Sei que algumas pessoas vão baixar o arquivo depois. Então já vou consertar aqui. Consertar não, vou adicionar como se chama em português. Porque algumas pessoas que estão chegando não têm essa consciência, não sabem, tá bom? Aqui, pronto. Agora sim, Jacó. Por isso ele foi chamado Yaakov, Jacó, que significa a mão que segura o calcanhar. Yitzhak tinha 60 anos quando ela, Rivka, deu à luz os dois. Olha que interessante, né? Aquilo que eu havia dito. Aquilo que marca no nascimento da criança, ou na semana do nascimento da criança, geralmente é atribuído como nome para essa criança. Então, pelo fato de Yaakov ter nascido agarrado ao calcanhar de seu irmão, olha, eu trouxe aqui uma ilustração disso, ó. Uma pessoa segurando um calcanhar aqui, né? E aí, vamos dar uma verificada aqui no seguinte. Eu acredito que boa parte dos irmãos aqui no chat, ou até você que não está no chat comentando aqui, mas que está prestando atenção nesse estudo, nessas leituras, talvez você tenha ouvido dizer que Yaakov, Jacó, essa palavra, essa expressão significa trapaceiro, enganador, e alguns até usurpador, e por aí vai. Então, dessa de enganador, trapaceiro, isso é uma coisa totalmente sem lógica, totalmente sem lógica. Então veja bem, imagina só a incoerência. Não precisa nem a pessoa, inclusive, saber hebraico para desconfiar que a palavra Yaakov, ou Jacó, como é chamado no nosso idioma, não significa nada disso. Trapaceiro, enganador e por aí vai. Não. Nem precisa. Porque, vamos lá. É o óbvio, né? Vamos falar aqui o óbvio. Você que é pai, você que é mãe, por exemplo, você já ouviu falar, ou você, quem sabe, faria assim com seu filho, segurando ele no colo, acabou de nascer. Aí você vai dizer assim, ele tem uma cara de trapaceiro, olha, tem uma cara de enganador. Por isso, o seu nome vai se chamar trapaceiro, enganador. Coitado da criança, né? Quem em sã consciência colocaria o nome de seu filho trapaceiro? Imaginou como as outras crianças iriam caçoar, iriam fazer piada dessa criança, entende? Trapaceiro, enganador. Como é que seria a identificação nos nossos dias? Vamos trazer para cá, né? Imagina lá o RG do garoto, agora, né, já adulto, tirou lá o seu RG, e aí o seu nome,
trapaceiro. Que falta de lógica imaginar que alguém no texto bíblico aqui tem como nome trapaceiro, enganador. Entendeu? Então só por aí já dá para desconfiar, já dá para perceber que tem algo de errado aí. Tá? E olha que existem livros, artigos, temas, comentários, né, e por aí vai nos sites, e que afirmam que sim, o nome de Yaakov significa enganador, trapaceiro. Então é lamentável que isso aconteça, né? E graças ao Eterno, porque estamos aqui, estamos estudando essa maravilhosa porção, e nesse quesito eu posso dizer, você que não sabia disso, você não vai mais tropeçar nessa questão. Você sabe a partir de agora que a palavra Yaakov não tem nada a ver com trapaceiro, não tem nada a ver com enganador. Tá? Jacó não significa isso de modo algum, nunca significou. Tá? Esqueça isso. Ah, mas o fulano que é influente em tal local, ele é muito famoso por isso, ele é conhecido por aquilo, ele tem um canal, né, que fala disso, tem não sei quantos mil seguidores. Eu não tô nem aí. É só ser coerente com o texto, entendeu? Não se deixe levar por título, tá? Por favor, a gente respeita aqui todas as pessoas, cada um pensa da forma que acha melhor. Mas eu estou sendo sincero com você, tá? É preciso aqui, ó, raciocinar, gente, tá? Não é tudo que te apresentam que você vai sair por aí absorvendo, se alimentando, tá? Muita calma, muito cuidado. Repito, é só ser coerente. Você acha que um pai, uma mãe colocaria o nome de seu filho trapaceiro, enganador? Entendeu? Então vamos lá. O que significa a palavra Yaakov? Vamos ver aqui em hebraico. Ó. Essa é a palavra aqui, ó. Yaakov, né? Tem aqui os sinais maçoréticos. Yaakov. Beleza. Eu coloquei aqui a letra Yud em vermelho. A letra Yud faz menção à palavra Yad, quer dizer mão. Ó, aí marquei aqui, ó. Tá? Mão. A letra Yud, inclusive parece uma mão assim de lado, né? Se você observar, ó. Cadê? É assim, peraí. Assim. Pronto. Vai ficar na mesma direção, né? Ó, parece uma mão, não é? Assim. Yad, mão. Então a letra Yud significa mão. Agora a palavra Ekev, Ekev, conforme diz aqui o texto, né? Ba'kev. Ekev, apesar que o sinal maçorético não simboliza a letra E, mas isoladamente a palavra em si, com a letra Ain, Kuf e o Beit, né? O som de V, elas formam a palavra Ekev, que quer dizer calcanhar, tá bom? Então, isolando essa palavra desse Yud, fica Ekev, que significa calcanhar, que caracteriza o que aconteceu no nascimento de Yaakov, tá? A mão que agarra o calcanhar. Essa aí, quando a gente diz que agarra, não está escrito que agarra, mas esse que agarra é algo característico do que aconteceu. Ele nasceu segurando o calcanhar de seu irmão, né? Então, o Yud e o Ekev, mão, calcanhar. Então, a mão que agarra ou que segura o calcanhar. Olha que interessante, tá? Então, gente, vamos aqui ser honesto, vamos ser justos com Yaakov, com Jacó, que durante muito tempo foi chamado aí de trapaceiro, enganador, olha só, e carregou essa culpa aí durante muito tempo, infelizmente, tá?
Então, se você não sabia, por favor, agora ó, você sabe. E nunca mais você vai dizer que o significado do nome Yaakov, Jacó, significa trapaceiro, enganador. Nunca mais, tá? Ok. Além disso, a gente vai perceber uma característica interessante na pessoa de Yaakov. E aí eu vou aproveitar as letras que aqui já estão, tá? Aqui, ó, para trazer aqui algo que a gente observou ao longo da leitura nos textos e principalmente aqui no nome de Yaakov. Vamos lá. Yaakov, a mão que agarra o calcanhar. Quando a gente vai estudar nos textos seguintes como Yaakov vai agir, o que ele vai fazer, repara bem o seguinte, olha, vamos lá de novo. Yud significa, faz menção a mão, beleza? A letra Ain é olho, olho. Cada letra do Aleph Bet, do alfabeto hebraico, tá? Ela tem um significado. Yud, mão. O Ain, olho. A letra Kuf, quer dizer nuca, nuca, aqui ó, nuca. E a letra Beit significa casa. Inclusive a forma da letra lembra uma casa, né? Que é o telhado, né? Aqui o sustento, aqui o piso da casa, né? O assoalho. Então vamos lá. Mão, olho, nuca, casa. Yaakov, ele vai carregar uma característica que está exatamente no significado das letras que compõem o seu nome. Ou seja, Yaakov, já se prepara aí, tá? Yaakov será uma pessoa cujas mãos, isto é, quando fala de mãos, está falando de atitudes, tá? De ações, a forma de agir. Então, as atitudes de Yaakov, elas são conforme os seus olhos, ele vai observar, ele vai prestar atenção, e com sua nuca, isto é, com a sua mente, ele vai em direção à casa de quem? Dos seus pais. Ele vai retornar para a casa de seus pais. Quando eu falo casa, isto é, para a terra onde seus pais viviam, que é a terra de Kenaam. Tá? Isso aqui é só um pequeno spoiler, né? Vou chamar assim, um spoiler do que nos aguarda nas leituras, nos estudos, adiante nas porções que virão. Quando Yaakov sair da casa dos seus pais, exatamente isso, a sua ação, as suas atitudes, elas vão observar o que está diante dele, ele vai pensar em viver, sobreviver longe da casa dos seus pais, porque as condições agora não tem como, posteriormente, não terão como mantê-lo na casa de seus pais, mas um dia ele vai retornar para a casa, a letra Beit, casa de seus pais, isto é, a terra onde eles vivem. Tá? Interessante isso. Tudo isso no nome Yaakov, a mão que agarra o calcanhar. Tá? Tudo bem até aí, gente? Verso 27, que diz assim: Vaigdulu Hanarim Vaihi Esav Ish Yodea Tzaid Ish Sadeh Ve Yaakov Im Tam Yoshev Rohalim. E cresceram os rapazes, né? E aconteceu que Esav era um homem conhecedor de caça, um homem de campo. Então, aqui uma ilustração, ó, Esav, o peludo, né? Um homem do campo, da caça, né? Uma pessoa aí que ele não é muito de ficar em casa, não é muito de casa, ele sai para caçar, ele é do campo, tá? Enquanto que Yaakov era um homem íntegro, que vivia em tendas, né? Tudo bem que aqui na ilustração, né, parece uma casa de tijolos, mas foi a ilustração que mais se aproxima do texto que eu consegui aqui, tá?
Desconsiderem aqui a construção de tijolos aqui, porque era em tendas. Aqui é Ohalim, vem de Ohel, né? Ohel, Ohalim, tendas. Então, aqui os rapazes já mais crescidos, né? E cada um seguiu aquilo que mais lhe caracterizava, certo? E aí vem o verso 28. Vayehav Yitzhak et Esav Kitsaid Pefiv Verika Ohavet et Yaakov. E amava Yitzhak Esav, pois caça estava na sua boca, ou a caça estava na sua boca. E Rivka amava Yaakov. Então veja bem, aqui diz que Yitzhak ele amava Esav, ele amava Esav. Então vamos lá. Como assim a caça estava na sua boca? Que said bepiv. Vamos lá. Segundo alguns comentários sobre Esav, ele era uma pessoa que tinha um comportamento muito diferente de seu irmão Yaakov. Porque Esav, segundo a questão da caça, não está falando apenas da caça em si. É que ao realizar a caça, na maioria das caças, as armadilhas que são feitas, por exemplo, para os animais serem capturados, ou pelo menos ser ali contido e depois ser abatido, né, pela pessoa que está caçando aquele animal. Então, são armadilhas que trazem engano para o animal achar que tal caminho é seguro, mas na verdade mais adiante tem uma armadilha para esse animal, né? Então, o que acontece? O que saía da boca de Esav eram armadilhas para seu pai. Era engano. Os animais são caçados por engano. É colocado algo mais adiante para distrair o animal, uma espécie de engano, para entreter ele, enquanto o caçador vai ali atrás desse animal. Então, conforme alguns comentários, Esaú, ele era justamente uma pessoa assim, que, por exemplo, contava vantagens, inventava coisas para seu pai. Ele caçava? Sim, o texto diz que ele caçava. Agora, o relato não verdadeiro, de vez em quando estava na boca de Esav, né? Mas Yaakov era uma pessoa íntegra, né? Como diz aqui o texto, aqui no verso 27. Yaakov era um homem íntegro, que vivia em tendas. Enquanto Yitzhak, ele amava Esav, também Rivka amava Yaakov. Isso faz todo sentido, porque Rivka, se ela tem mais próximo dela Yaakov, então ela tem mais contato com Yaakov. Yaakov está por perto para ajudar sua mãe, certo? Qualquer situação ali, está ali Yaakov, tudo bem? Pelo contato diário ser muito maior do que o de Esav com Yitzhak, então essa ligação, essa relação, né, entre mãe e filho era muito forte entre Rivka e Jacó, tá? E aqui nos traz o texto da Torá nos traz uma lição muito importante, gente, tá? Para os nossos dias, chegando aqui falando desse assunto. Nós temos os dois lados, nós temos uma espécie de dualidade. Como assim? Repetindo, se por um lado Yitzhak amava Esav, por outro lado Rivka amava Yaakov. O marido e a mulher devem amar seus filhos igualmente, tá? Mesmo que para um pai ou uma mãe,
realmente tenha uma afinidade maior com um dos filhos. Contudo, isso não deve ser algo explícito assim diante de todos e principalmente dos outros irmãos. Tá? Isso causa um constrangimento terrível. O pai ou a mãe dizer na frente da família, na frente dos outros filhos, que tem um maior apreço, gosta mais de determinado filho. Isso pode provocar um desastre na família. Então, o pai e a mãe precisam se esforçar para amar todos igualmente. Mesmo sabendo que, e agora preste bem atenção, tem um detalhe. É óbvio, eu não sou ingênuo, é óbvio, eu sei disso, que existem filhos. Vamos imaginar uma família que tem vários filhos. Alguns desses filhos são mais obedientes aos pais, eles ouvem mais do que outros filhos dentre os irmãos, né? Naquela família ali, naqueles irmãos. Entendeu? Uns ouvem mais, prestam mais atenção às palavras dos pais do que outros. Enfim, que já o pai fala uma coisa e ele faz algo totalmente diferente. Entendeu? Então, logicamente, o pai ou a mãe vai olhar para aquele filho com uma certa decepção, porque gostaria que o filho lhe ouvisse as palavras. Afinal, no geral, o que acontece? O pai e a mãe são pessoas de experiência, já passaram por várias situações. Quando se é jovem, né? Quando se é novinho ali, 15, 16, 17 anos, né? O jovem acredita que pode alcançar o mundo todo, né? É um super-homem, é uma mulher maravilha, o céu é o limite, né? E tal. Eu sei disso, né? E aí o pai e a mãe tenta colocar os pés dos filhos no chão, isto é, ô meu filho, vem cá, de volta à realidade. Vamos voltar aqui para a realidade. Não é assim, meu filho, olha. Os passos são esses. Primeiro você precisa alcançar isso para depois chegar no seu objetivo, que é o que você quer, tá? Mas o caminho é esse aqui, de forma honesta, é esse que eu estou te apresentando. E aí o filho, não é assim não, tem um modo mais fácil, né? Tem o fulano ali que ele vai me colocar em tal local e ele vai me chamar não sei para onde e ele é meu super amigo e aí tá tudo certo. Achando que as coisas na vida são feitas de gambiarra. Indicações, né? O QI. O que indica, né? Não, eu tenho um amigo que vai me indicar ali. E aí tem jovens, inclusive, já só abrindo um parênteses, né? Tem jovens que pensam que a vida é feita de gambiarra, de indicações, né? Claro que são situações e situações, né? Existem, por exemplo, locais, empresas que realmente eles dão preferência para pessoas que são indicadas por quem é de dentro da empresa. E aí tem uma boa referência, são pessoas de confiança ali, tá, tudo bem. Mas nem tudo na vida é indicação, não. Entendeu? Nem tudo na vida é indicação. A pessoa ela tem que correr atrás, fazer o seu papel, entendeu? Para poder alcançar seu objetivo, alcançar o seu sonho. E não ficar esperando por promessas de A, B e C. Mas fulano me prometeu que ele ia me levar pro Canadá e lá no Canadá ele ia conseguir isso para mim. Meu amigo, faça o seu caminho, tá? Então, às vezes, o jovem é levado por essas promessas, por essas coisas que dizem que você vai ser isso, vamos lá que vai ser muito fácil ali, tá? Desconfie, tá? Dessas situações aí. Então, o pai e a mãe tentam avisar para o filho, para a filha. E aí, repito, alguns filhos ouvem mais os pais nessas questões do que outros, né? Claro, todos eles vão aprender, vão em algum momento tropeçar, perceber que realmente não era daquela forma que ele imaginava, entendeu? E aí, como resultado disso, isto é, pelo fato de alguns filhos ouvirem mais os pais do que outros filhos, né? Todos da mesma família ali, os irmãos, né? Então, a gente entende
que o pai e a mãe vai ter um maior carinho, um maior amor por um do que por outro. Só que, no geral, isso não pode ser externalizado, sabe? Ou seja, o que eu estou falando? O pai e a mãe jamais devem dizer para seus filhos, externar isso. Eu amo mais o meu filho A do que o meu filho B. Isso jamais deve sair da boca de um pai e de uma mãe. Mesmo que dentro dele ele diga isso. Tudo bem, né? Dentro da pessoa. Mas o amor, o carinho, o cuidado, o desejo de que o filho alcance o seu sucesso deve ser demonstrado para todos os filhos por parte do pai e por parte da mãe. Entendeu? Porque se o filho entende, se isso é explícito, que o pai ou a mãe ele dá mais atenção, ele gosta mais de um filho do que do outro, isso pode gerar muitos problemas, né? Tem situações também, por exemplo, isso um relato, né, de um colega. Eu achei interessante isso, trazer aqui para o nosso estudo. Ele me contando, né, uma experiência que ele teve com o pai dele, é que quando ele estava aprendendo a dirigir com o pai, ele percebia que ele recebia as aulas, né, ali, olha, aula com ele. Aí o pai passava muito mais tempo dando instruções com o irmão dele. Ele ficou assim, puxa, mas o meu pai, né, o papai, como a gente diz, né, carinhosamente, o papai ele dá mais atenção nas aulas de direção para o meu irmão do que para mim. Eu não entendo isso. E aí, esse meu colega de trabalho, ele falou que eles cresceram, chegou um certo tempo que esse assunto veio à tona de novo, né? Conversando ali com o pai. E aí ele perguntou para o pai, puxa pai, por que naquela época que o senhor estava ensinando a gente a dirigir, por que o senhor deu mais atenção para o fulano, né, que é o irmão dele, do que para ele mesmo, do que para mim, no caso? E o pai dele respondeu o seguinte, meu filho, naquela época eu dei mais atenção para o seu irmão nas aulas de direção porque realmente o seu irmão precisava de mais atenção. Ele precisava de mais instruções sobre direção do que você. Ou seja, quando eu te ensinei os princípios da direção, passar a marcha, jogar o sinal, enfim, você aprendeu isso muito rápido e já colocou em prática ali o que eu te ensinei. Então você já não precisava tanto das minhas instruções ali em cima de você, né? Não. Mas o seu irmão, que tinha mais dificuldade, precisava. E foi o que eu fiz. Então por isso ficou parecendo que eu amava mais ele, eu dava mais atenção para ele, não é? Então existe, gente, esse lado, tá? Às vezes não é porque o pai conversa mais com o filho que ele gosta mais dele, não. Às vezes o pai, a mãe, conversa mais, fala mais com determinado filho, porque o pai sabe que esse filho é o que precisa mais de atenção, no sentido de instruções, para que não tropece. Caso o seu irmão, por exemplo, já está estável, já entendeu as lições da vida, pelo menos as lições iniciais, ele já consegue caminhar, já consegue se virar, ele sabe que tem que acordar cedo, tem que trabalhar, mas o irmão que tem toda uma dificuldade, ainda está com aquela mentalidade meio preguiçoso, sabe? Acha que tudo na vida é alguém que vai indicar, igual eu estava falando ainda agora, né? E aí o pai tem um trabalho de continuar ali com ele, dizendo que não é assim, nem tudo na vida é indicação, você tem que correr atrás. E aí fica parecendo para o filho que o pai está dando mais atenção para aquele filho para o qual ele está falando isso. Mas na verdade é que aquele filho precisa de mais instruções. E o pai ou a mãe está dando isso para ele, entendeu? Então, gente, são N situações, existem muitas variáveis nisso, tá? E o Eterno nos ensina através dessas lições que o pai, a mãe deve amar seus filhos igualmente.
É óbvio que cada um dos filhos vai ter a sua própria personalidade, o seu próprio caráter, entende? E aí a gente vai perceber, inclusive ao longo da história destes dois irmãos, Jacó e Esaú, nós vamos perceber que vai parecer que um filho é mais querido do que o outro, né? Na verdade, os dois eles são amados por seus pais, mas o comportamento de um pode influenciar negativamente no carinho que os pais têm por esse filho, entendeu? Então aqui vai também uma palavra para os filhos, tá? Filhos, todos nós somos filhos, né? Você que tem o seu pai, a sua mãe, ou quem sabe só o seu pai, ou só a sua mãe, ou quem sabe você que foi criado por sua avó, por sua tia, por seu tio, né? Aquela pessoa que é o seu tutor, a pessoa que cuidou de você. Presta bem atenção. O nosso comportamento deve sempre ser no sentido de trazer alegria, honra para aqueles que cuidaram de nós quando éramos pequeninos, que não tínhamos noção da realidade, da vida. Não que necessariamente você vai escolher aquilo que estão dizendo para você escolher, não é isso. Mas dentro daquilo que você está escolhendo, traga honra às pessoas que cuidaram de você. Independente do caminho que você vai escolher, escolha inclusive o caminho da vida, o caminho da honestidade, por favor, né? E dentre aquilo que você vai escolher, no caminho da honestidade, do amor, das instruções do Eterno, independente da profissão que você vai seguir, traga honra, traga alegria para essa pessoa que cuidou de você, que pode ser pai e mãe, só pai, só mãe, só tia, avô, avó, entendeu? Então é isso, a gente vai perceber essa questão familiar ao longo das leituras que a gente vai fazer daqui por diante, como é importante considerar isso, tá bom? Ok, então eu vou concluir por aqui o nosso estudo, tá, do Kabbalat Shabbat. Quero desde já agradecer a todos pela sua participação. E desejar a você Shabbat Shalom, né? Um Shabbat pleno para você e toda a sua família. Mais uma vez agradecer a todos aqui. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, tá? Seja muito bem-vindo aqui no canal. Toda Arabá, muito obrigado. Eu só tenho a agradecer aos irmãos pelas orações, pelas tefilot, tá bom? Você que chegou agora, como eu disse no início, continuemos em tefilot pelos nossos irmãos de Eretz Israel, da terra de Israel, também o povo palestino que busca Shalom, sem ser aqueles que são a favor da guerra, mas aqueles que são a favor da Shalom, tá? Que o Eterno venha a sustentar a vida dessas pessoas e que alcancem a paz, que essa guerra termine o mais breve possível no seu devido tempo, tá? Então, olhando o que está acontecendo, gente, entre Israel e o grupo terrorista Hamas, eu vejo o seguinte. Certa vez, Shlomo HaMelech, o rei Salomão, escreveu que existe tempo para todas as coisas debaixo do céu, né? Existe tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Existe tempo de guerra e existe tempo de paz. É óbvio que nós queremos que a paz, que a Shalom, a plenitude, perdure para sempre, somente ela. Bem, no Olam Rabá, no mundo vindouro, isso acontecerá. Mas no Olam Hazé, neste mundo, nós temos alguns momentos de guerra. Infelizmente, influenciado, claro, pelo mal, influenciado pelo mau comportamento de alguns que são extremistas, né? A gente percebe isso, tá? Então nós estamos vivendo o tempo de guerra e sempre com o desejo de Shalom, de paz, de plenitude, tá bom? Essa guerra terminará no tempo em que deve terminar. Isso está nas mãos do Eterno, tá bom? Então é isso, meus queridos.
Continuemos em tefilot, em orações, tá? Por todas as pessoas, por todas as famílias que estão ali, apreensivas por seus familiares que estão como reféns, que possam voltar para seus lares o mais breve possível. As famílias que perderam seus entes queridos, que sejam consolados pelo Eterno. Tá? É uma dor realmente insuportável, é algo terrível, e que o Eterno possa confortar os corações dessas pessoas, tá bom? Dos nossos irmãos, ok? Ok, então vamos recitar a Brikat Kohanim, a bênção sacerdotal. Convido aqui para recitar conosco o nosso querido irmão Yosef Torres. Olha só, deixa eu preparar aqui. Vamos recitar com o nosso querido irmão Yosef Torres, né? Conhecido como Garganta de Aço. Recitemos. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça Adonai o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante Adonai o seu rosto sobre ti e te conceda Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança, felicidade, alegria e bem-estar, que vem de Adonai. Amém. Elohim Melech Neemam, Elohim é Rei fiel. Bishem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Maravilha, maravilha. Toda rabá, meu irmão Yosef Torres, que o Eterno te abençoe e te guarde sempre, sempre. Shabbat Shalom. Bem, eu convido você a... Vamos cantar juntos, né? Vou tentar tocar aqui juntamente com você, vamos cantar juntos. Que tal cantarmos o Terlim Aleph? O que você acha? Terlim Aleph, Salmo 1. Deixa eu ver aqui. Ó, tá aqui o slide. Separei aqui, ó. Tá bom? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na Torá de Adonai, e na sua Torá medita de dia e de noite. Cante conosco esse maravilhoso Terlim. Vamos lá, vamos ao vivo, né? Geralmente eu coloco gravado. Vamos de ao vivo. Você que tem aí o seu teclado, o seu violão,
O seu violino, olha o nosso querido irmão Francisco Belchior. Pega aí seu violino, irmão Francisco. Você que tem uma gaita, o ukulele, tá valendo. Vamos lá. Terlim Aleph, Salmo 1, na melodia de Abraham Abutbul, de abençoada memória. Esse maravilhoso Terlim. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד למושל עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו לביגם יומם ולילה. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד למושל עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו לביגם יומם ולילה. קיה של כתול הפגל מאי אתן פיו יתל ביתו ועלי לא יבול וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח. לוחם רשעים כי כמוך שם עטפנו רוח על כלא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעד הצדיקים כי יודע השם כי יודע השם דרך צדיקים כי יודע השם כי יודע השם דרך צדיקים כי יודע רשעים טובים. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד למושל עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו לביגם יומם ולילה. קיה של כתול הפגל מאי אתל פיו יתל ביתו ועלי לא יבול וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח. לוחם רשעים מי כמוך שם עטפנו רוח על כלא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעד הצדיקים כי יודע השם כי יודע השם דרך צדיקים כי יודע השם כי יודע השם דרך צדיקים כי יודע
והרשעים טובים. אשרי רעים, אשרי רעים, אשרי רעים. Maravilha! Maravilha, que bom! Louvarmos ao Eterno sempre juntos, em um só coração. E é isso. Só tenho a agradecer a todos por esse maravilhoso momento de estudo que tivemos. Nos encontramos, Imitse Hashem, se o Eterno assim nos permitir, amanhã, pela manhã, às 10 horas, horário de Brasília, tá bom? Para quem é daqui de Manaus, daqui do Amazonas, às 9 da manhã, tá certo? Nos encontramos por aqui. Imitse Hashem, se o Eterno assim nos permitir. Bom? Então, Laila Tov, uma boa noite, Shabbat Shalom a você e toda a sua família. Mais uma vez, Toda Rabá. Leitraot.